Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do triunfo, a goleada do Bahia sobre o Cruzeiro, 4-1 na Arena Fonte Nova. Os gols do esquadrão marcados pelo Tassiano, Estupian fez 2 e o Biel também deixou o dele. Com esse triunfo, o Bahia está na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Nesse momento tem 21 pontos, são 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Bahia será na Fonte Nova contra o Vasco na quarta-feira. Antes de soltar o debate aí para a gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. A importância desse jogo ia decidir muito do nosso caminho na competição, né? Se a gente conseguiria se manter lá no G4 ou se a gente cairia um pouco mais para o meio da tabela. Hoje o time faz um grande segundo tempo, tem um primeiro tempo que o Cruzeiro traz dificuldades para qualquer time, porque é um bom time o Cruzeiro. É muito bem treinado o Cruzeiro, é bem armado o Cruzeiro. E nós sabíamos que ia ser difícil, mas eu acho que mentalmente foram muito fortes, porque mais uma vez o banco, né, entra e faz uma diferença muito grande. Já era um jogo muito difícil, porque a gente sabia da qualidade do Bahia, um time que consegue jogar curto, tocar passes por dentro da estrutura defensiva. Conseguimos sair na frente no placar numa jogada bem construída, num mérito daquilo que foi trabalhado e os jogadores conseguiram criar em cima. Vem a expulsão no momento em que a gente já havia recuperado o equilíbrio no jogo e tinha chances de ampliar o placar. Aí a classificação do campeonato, então, com as vitórias de Flamengo, Palmeiras e Bahia, são os três times que aparecem, então, na parte de cima da tabela. O Botafogo perdeu para o Criciúma, caiu algumas posições, mas ainda no G4. Depois, Paranaense e Red Bull Bragantino. O Colorado, com a vitória no Grenal, é o 7º colocado. O Cruzeiro aparece na 8ª posição, seguido por São Paulo e Galo. Estragou a sequência, ele tá 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17. Aí o Cruzeiro tá com 17 também, 14 e 15. A tabela... tudo seguidinho, né, na pontuação. Só que na zona de rebaixamento, o quê? Essa página também, ó. Aí verdade. Fica 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9, 8, aí 6, 6. 6 pontos para Grêmio e 6 pontos para Fluminense, né? O Grêmio ainda com 2 jogos a menos. Isso. Mas o Fluminense lanterna da competição. Bom, o terceiro colocado, então, é o Bahia, que vem de uma boa sequência. E, claro, essa importante vitória sobre um adversário direto, que é o Cruzeiro, Marra. Sim. Tomar um gol, como tomou, tudo, e saber conviver com a ansiedade de ter que mudar um placar com o público, com a torcida. O Bahia está passando por vários testes. E está passando por eles, passando de passagem pelos testes. Ontem um jogo que era muito difícil até a expulsão do Marlon. E aí o Bahia soube jogar também. Soube criar espaço, soube gerar dificuldade. A gente está vendo um time mais maduro. Com mudanças, com 9, sem 9, com mudanças na lateral, com um meio mais técnico, com um meio um pouco mais robusto em algum momento, com banco de reservas entrando, a gente está vendo maturidade no elenco do Bahia. Eu acho que isso tem me chamado a atenção, Marra, que é a questão do elenco. A gente falava sobre o Rogério Ceni nesse trabalho do Bahia, como também ele precisava de uma certa profundidade para aguentar toda a competição e o que os jogos vão apresentar para ele, Mari. Mas parece que ele já está começando a entender as peças que ele tem, o momento que ele mexe na equipe, como ele consegue usar quem ele tem no banco a favor do que é o interesse do jogo, né? Pois é, e aí ele ganha as opções, né? Com o Depena, com o Estupiñán, com o Biel, enfim, com o Ademir. E ele vai entendendo em que momento que o jogo pede isso, né? Porque não é simplesmente mudar. Então, assim, ele interpreta muito bem o jogo, né? Contra o Flamengo foi um jogo de altíssimo nível. E era contra o Flamengo, com o Bahia, assim, muito fiel às suas propostas de jogo. Não é sempre que o banco vai mudar, né? O torcedor tem que entender isso. Também não é taxar o jogador como reserva que entra. Se ele precisar entrar de titular, o desempenho precisa acontecer. O Biel é o líder em participações em gols de jogadores que vêm do banco de reservas no campeonato inteiro. Já são 5 participações em gols. Então, assim, ele consegue olhar para o banco e saber que ele tem peças ali que podem mudar situações, e foi mais uma vez isso. A gente chegou a discutir, em cima das declarações dele no início da temporada, lembra, Mari, atribuindo a queda de desempenho, a queda de intensidade do time ao banco, e os nossos comentaristas falavam assim, bom, mas também é importante ele saber trabalhar com esse elenco.
também é responsabilidade dele. Agora ele tem conseguido. Ele tem. Ali tem uma perguntinha, né? Qual é? Se o Bahia mostra força para brigar lá em cima. Eu acho esse campeonato, a gente estava falando sobre isso na redação, esse campeonato tem 2 muito acima da média e tem o Botafogo, que conviveu com a liderança na temporada passada, quase que o ano inteiro, e que tem já essa cicatriz da temporada passada e vem repetindo no atual bom desempenho. Aí vem Bahia, São Paulo, que não está nem entre os 6, Cruzeiro, que vem crescendo, tomou uma pancada, mas que vem crescendo. Tem uma... Não pega bem, não é da moda falar bem do campeonato. Mas eu tô achando o campeonato bom. É. E bom tecnicamente. Tem muito time que te desafia. Tem 2 acima. Mas tem muito time que vai te... E aí, é só isso que você tem para mim hoje? Eu vou ganhar de você. Dentro e fora de casa. Então eu acho bastante interessante. Se você olhar, olha, São Paulo tá fora do G6. O Atlético a gente tá fora esperava do ali em G6. cima, Mineiro. Eu O acho que está Furacão. sofrendo muito com essas questões de desfalques, né? Atlético está fora do 16, Cruzeiro está fora do 16, Inter está fora. Fluminense tem Grêmio que estão afundados lá. Eu acho que é preciso valorizar. E o Temos um Bahia, bom produto. nesse momento, ele não sofre com esses desfalques. Não. Sim. Ele Essa passa é uma ileso, vantagem né? pra ele. O Arias, passa ileso. Agora, do lado do Cruzeiro, essa pancada não... Porque a gente vai conversar sobre a saída do Cuca, do Atlético Paranaense. Ainda o nome do Cuca ligado até o Cruzeiro. Mas sobre o Seabra, uma derrota, um 4-1, para você não balança o treinador em um jogo. Não balança numa perspectiva, inclusive, de mercado. Né? O Cruzeiro foi muito agressivo nessa janela agora. É a ideia, é a proposta, é a maneira de trabalho, né, de quem está comandando o clube agora. Então, acho que ainda tem perspectivas melhores para esse Cruzeiro, do que pode mudar e transformar a equipe pro lado bom da coisa. No próximo bloco do Sport Center tem muito, então, também sobre Cuca, sobre... Então custa muito isso. Demais. Eu não sei se o Cruzeiro, eu imagino que sim, tenha trabalho, tem uma equipe de psicólogo e tal, mas isso é uma questão totalmente de controle. Totalmente. Você não pode entrar assim, 2 expulsões. Tem toda a razão. Por solada, não dá, tem que chegar, filho. E só pra gente lembrar que a outra expulsão contra o São Paulo, o Cruzeiro mandava no jogo mesmo atrás do São Paulo. Sim. Lembra? São Paulo vencia por 1-0, mas o Cruzeiro no 11 contra 11 estava dominando o jogo, perdeu várias oportunidades. Depois que o Marlon é expulso também contra o São Paulo, no segundo tempo o São Paulo faz 2-0 e o jogo termina. E agora aconteceu a mesma coisa agora. Quando o Marlon é expulso, o Bahia chega aos 4-1 com facilidade, né? Então, conhecendo a diretoria do Cruzeiro, a nova diretoria, né? Eu acho que vão chegar junto no Marlon, viu? Edu Dracena, Pelaipe, Matos, né? Não dá, né? Não dá para deixar o time desse jeito. Não dá, porque foram pontos importantes que o Cruzeiro perde, deixa de ganhar. E mesmo assim tá bem, né? Pra gente ver a reação que tem esse Cruzeiro aí treinado pelo Fernando Seabra, ainda sem os reforços. Ó, eu conversei com o Pelaipe na semana passada e o Pelaipe me disse o seguinte: qual a ideia de tentar ganhar a Sul-Americana? Porque o Cruzeiro vai ter um outro time a partir de 10 de julho, outro time, e fazer uma boa, terminar entre os 8 no Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia inicial desse ano. Volante Wallace também Estão vindo aí o Wallace. Deu chapéu no Corinthians, no Cruzeiro. O Matheus, que era do Grêmio, certo? Volante. Matheus Henrique, Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge, Lautaro Dias. Cássio. Certo? Cássio no gol. Tem o zagueiro do Ceará, que eu não sei se vai ser titular, o Jonathan Jesus. Ainda tem o Peralta, jogador de meio campo. E a manutenção do Matheus Pereira, que é o craque do time. 7 jogadores à disposição a partir de 10 de julho. É outro time. O meio de campo vai ser o Wallace e o Matheus Henrique, fazendo a mesma dupla na época do Grêmio. Só que o Matheus Henrique substituiu o Wallace na ocasião. Aí você vai ter o Matheus Pereira e na frente tu pode jogar com o Caio Jorge e Lautaro Dias. Sim. Pode botar o Peralta no meio também. Ainda tem o Rafa Silva, que está jogando bem. Tem o Robert também, quer dizer, o Cruzeiro vai dar uma encorpada aí. Não tenha dúvida. Vamos ouvir o que disse o Rogério Ceni, treinador do Bahia, vencedor da partida, goleada em cima do Cruzeiro. E eu frisei para eles que a importância desse jogo ia decidir muito do nosso caminho na competição, né? Se a gente conseguiria se manter lá no G4 ou se a gente cairia um pouco mais para o meio da tabela. Então, contra o Flamengo, eu acho que nós merecíamos uma sorte melhor, porque o time jogou bem. Hoje o time faz um grande segundo tempo, tem um primeiro tempo
que o Cruzeiro traz dificuldades para qualquer time, porque é um bom time o Cruzeiro. É muito bem treinado o Cruzeiro, é bem armado o Cruzeiro. E nós sabíamos que ia ser difícil. Mas eu acho que mentalmente foram muito fortes, porque, mais uma vez, o banco, né, entra e faz uma diferença muito grande. E eu acho que essa força psicológica tinha que existir no dia de hoje, para a gente não perder, né? Mesmo jogando bem, não veio o resultado, hoje nós tínhamos que conseguir esse resultado para se manter ali nesse grupo da frente do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Rogério Ceni, que faz a declaração forte, né? Esse jogo Qual decide o nosso caminho na competição. Está na metade do primeiro turno. Até exagerou. Exagerou, mas assim, eu sou fã do Rogério. O Rogério, como goleiro do São Paulo, e eu cobrindo o São Paulo no dia a dia, foi o jogador mais profissional que eu vi na minha carreira, acompanhando o dia a dia de clube. Impressionante. Impressionante. E ele está levando tudo para a função de treinador também. Então, quando ele cobra, quando ele dá umas declarações fortes contra jogador, não, mas alertando o elenco e jogador, é porque ele foi simplesmente espetacular como atleta. Espetacular. E às vezes ele acaba se perdendo um pouco nisso porque ele não se conforma que um atleta não faça o que ele fazia. Exato. Aquele que não treina muito, que a hora que bate sinal, o cara pega a mochila e vai embora, que não procura se aprimorar um pouco mais, que não lê, que não estuda. O que deveria ser compreensível, mas não é porque a categoria de jogador hoje manda nos clubes. A lei é toda do jogador. Então o jogador hoje ele é muito mais forte que o técnico. Coisa que não acontecia antes. Você não precisa ser um ditador e tudo, mas o que ele prega, que é o profissionalismo, na acepção da palavra, tem muito jogador que não aceita esse tipo de coisa. Exato. Como se fosse algo contra, como se fosse uma imposição desnecessária. Ele não se conforma, o jogador assim não trabalha com ele. Não trabalha com ele. Então, assim, parabéns ao Rogério, que está fazendo um grande trabalho no Bahia, e o Bahia vai lutar para o G5 aí até o fim do campeonato, bem provável. Tomara, porque merece. Contratou direito, vive uma nova gestão, tem um bom treinador e tem bons jogadores, né? Eu gosto. Cauli, eu gosto. Caio Alexandre. O Everton Ribeiro, né? Que, vai chegar no Bahia, né? Só para encerrar a carreira. Não, tá jogando muito o Everton Ribeiro. Tassiano é impressionante. Impressionante. No Grêmio ele fazia alguns golzinhos também, mas no Bahia ele está sendo fundamental. Você pode participar aqui do nosso primeiro tempo, né? Nós estamos ao vivo também no canal do Band Esportes lá no YouTube. Faça como o Roberto, que está aqui. Bom dia, craques. O Otto Araújo disse que o jogador não tem que mandar em nada, que ele está com o Zubeldia. O Roberto fala que o Cuca vai para o Cruzeiro. O Daniel diz que o trabalho do Cuca era bom. O Alex Santana, Pretzel, monstro nas análises. Obrigado. Marcelo Cavalcante, Mengão, malvadão. Toda a galera aqui, participando. O Guilherme diz o seguinte: o Botafogo é o elefante na árvore. Como ano passado fica entre os 6 primeiros, pode soltar. Rojão, a Aceli diz que o Bahia está no retrovisor. É isso aí, participe você também, seu comentário, sua pergunta para a gente aqui no YouTube. A gente vai falar do próximo jogo? O primeiro tempo fica por aqui, mas... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia sobre o Cruzeiro, 4-1, goleada do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.